What have you got? This little wooden puppet. I'm not a puppet. I'm a real boy. 5 shillings for the possessed toy. Take it away. Father, please, don't let him do this. Next. Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal mais uma vez. Hoje o nosso assunto diz respeito a uma obra da literatura que certamente você conhece, de alguma adaptação. Ela já sofreu adaptações para todas as mídias possíveis e imagináveis, desde história em quadrinho, até cinema, até séries, até teatro, até várias versões de literatura. Estou me referindo aqui à obra clássica do Carlos Collodi, chamada Pinóquio, ou As Aventuras de Pinóquio. Certamente você conhece essa história. Essa obra aqui, ela é uma edição de luxo. Tem muitas gravuras aqui ao longo da história, tem muitas ilustrações. É uma obra que vale a pena pela beleza. Então aqui fica a indicação dessa edição aqui da editora Paulus. Okay? Então é muito bom para dar de presente, inclusive. Mas por que eu quero falar sobre essa obra especial? Qual é a relação dela com a noção de espiritualidade? Antes da gente mergulhar um pouco nesse mundo fantástico do Pinóquio, se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, dê o like se você estiver gostando do vídeo e compartilhe o conteúdo, isso é muito importante. Criado pelo italiano Carlo Collodi, Pinóquio é um personagem de ficção cuja primeira aparição se deu em 1881, com a publicação de Giornali per i Bambini, ou seja, Jornal para as Crianças, que era um periódico italiano voltado para o público infantil. Foi ali, naquele jornal, em curtos capítulos, que Collodi publicou originalmente a história de um burattino, ou história de um boneco, primeiro título das Aventuras de Pinóquio. Depois, em 1883, foi transformado em livro com o nome As Aventuras de Pinóquio. A história desde então teve inúmeras adaptações, desde o desenho de Pinóquio produzido pela Disney em 1940, que você está vendo aí algumas cenas, até a mais recente adaptação Pinóquio, de Guillermo del Toro, que aliás é excelente, você precisa ver. Se eu não me engano, está na Netflix, vale a pena assistir. Eu não vou aqui me deter nos detalhes da história, porque aliás há muita coisa no livro que não foi adaptada para os desenhos, para o cinema, etc. Então vale a pena ler essa obra. Mas eu queria, claro, chamar a atenção para a história básica que você deve conhecer. Pinóquio é um boneco de madeira, feito pelo Geppetto, e o Geppetto tem um desejo de que Pinóquio vire um garoto de verdade, um menino de verdade. Ou seja, o desejo do Geppetto é que, de alguma forma, Pinóquio se humanize, se torne humano. E é sobre isso que eu queria falar com vocês a partir dessa obra, porque a gente encontra aqui realmente processos de humanização e de desumanização ao longo da narrativa. Todas as vezes que Pinóquio faz algo contra a sua própria consciência, que aí na história é representada pelo grilo falante, ele deixa um pouco a sua própria condição de rumo à humanidade e se transforma em outra coisa. Aliás, uma das cenas mais impactantes da obra, do livro e também do próprio desenho da Disney, de 1940, é a transformação das crianças que estão junto com Pinóquio em burros, e também ele mesmo também começa a virar um burro em função das suas escolhas, mais escolhas, que acabam gerando problemas para o próprio Geppetto e para si mesmo. Por outro lado, quando Pinóquio toma atitudes mais altruístas, mais preocupadas com os outros, mais vinculado à sua própria consciência, digamos assim, Pinóquio vai se humanizando, ou pelo menos vai galgando espaço para isso. No desenho animado, há um desejo do Geppetto em tornar Pinóquio, o boneco que ele acabou de fazer, um menino de verdade. Aqui no livro, na verdade, a proposta é um pouco mais mágica, mais imediata. Há um personagem chamado Mestre Cereja que encontra um pedaço de pau que ele a princípio quer usar para fazer uma mesa, e ele descobre que o pedaço de pau fala, ou seja, é algo mágico mesmo. E ele acaba dando de presente esse pedaço de pau para o Geppetto. E o Geppetto, então, faz a partir disso um boneco. E aí, é claro, com a surpresa de Geppetto, o boneco começa a olhar para ele, assim que ele faz os olhos, o nariz começa a crescer rapidamente, assim que ele faz o seu nariz, e não para de crescer, mais que ele corte. Quando o Geppetto faz a boca do boneco, o boneco está rindo de Geppetto, está caçoando dele. Mas um detalhe interessante que deve ser observado aqui é o seguinte: existem muitas diferenças entre o desenho animado, por exemplo, da Disney, e essa obra aqui. Na verdade, vários elementos clássicos que a gente conhece da animação não estão presentes aqui no livro, e há outros elementos que estão aqui e que não estão lá na animação. Então acho que vale a pena conhecer as duas obras, porque as duas são abordagens dessa temática do Pinóquio, mas de perspectivas diferentes. O que eu queria falar aqui com vocês, na verdade, não é tanto a respeito da história em si do Pinóquio, não vou entrar aqui nos detalhes da história da narrativa. Para isso, acho que vale a pena você ler o livro ou assistir os filmes e animações. Mas eu queria falar aqui de um detalhe que a gente conhece muito, da própria concepção geral do Pinóquio, que é a ideia de que ele precisa se tornar um menino de verdade. Isso nas animações é mais claro, aqui no livro nem tanto, mas há sim esse elemento. E aí há várias aventuras pelas quais o Pinóquio passa, tanto com o Geppetto ou sem o Geppetto, enfim, várias histórias diferentes que vão, de alguma forma,
moldando o Pinóquio até que ele alcance essa condição de ser gente, de ser humano. Lá no desenho animado, isso é potencializado pela Fada Azul. A Fada Azul que transforma um boneco de madeira num boneco vivo, ainda de madeira. E ela diz o seguinte para Pinóquio: olha, o restante é sua responsabilidade. Se você quer de fato virar um menino de verdade, agora então você precisa agir como um menino de verdade. Posso me mexer? Posso falar? Posso andar? Sim, Pinóquio. Eu lhe dei a vida. Por quê? Porque esta noite, Gepeto desejou um menino de verdade. Eu sou um menino de verdade? Não, Pinóquio. Realizar o desejo de Gepeto é coisa que depende de você. De mim? Se você provar que é valente, sincero e generoso, um dia será um menino de verdade. Menino de verdade? Não será fácil. Precisa aprender a conhecer o direito e o errado. O direito e o errado? Mas como vou saber? Ora, como vai saber? Sua consciência lhe dirá. Precisa, inclusive, respeitar os seus pais. Aliás, esse tema do respeito aos pais é muito claro no livro, constantemente ser dito. O Grilo, por exemplo, que aqui no livro apresenta-se como um personagem que vive na casa do Gepeto já há mais de 100 anos, diz o seguinte para Pinóquio: ai daqueles que não obedecem aos seus pais e que abandonam por teimosia a casa paterna. Nunca estarão bem nesse mundo e mais cedo ou mais tarde se arrependerão amargamente. Mas embora seja dito para o Pinóquio não aceita essa perspectiva, porque na verdade ele quer sair de casa e quer viver brincando, se divertindo, não quer ir para a escola, porque ele acha que a escola é um lugar extremamente chato, extremamente ruim. E aí no livro, o Grilo falando diz para ele o seguinte: olha, que pena de você, porque além de ser um boneco de madeira, você tem a cabeça de madeira. Ou seja, você não pensa como deveria pensar um ser humano. Enfim, a história vai acontecendo e eu quero chamar a atenção aqui exatamente nesse processo de transformação do Pinóquio no ser humano. E acontece esse processo com ele à medida que ele vai escolhendo ações que o humanizam em relação aos outros, especialmente em relação a Gepeto. E o que isso tem a ver conosco, com a nossa própria proposta de espiritualidade? Bom, segundo os evangelhos, o que Jesus apresenta como proposta de espiritualidade não está relacionada a doutrinas, dogmas ou teologias, mas sim está relacionada à forma como a gente lida com os outros. Ou seja, na perspectiva de Jesus, quanto mais humanos nós somos na relação com os outros, mais espirituais nós somos, mais vinculados a Jesus mesmo estamos. Então, há aqui um processo de valorização da nossa humanidade como sinal de espiritualidade. Trata-se de uma espiritualidade que não rejeita a nossa humanidade, ao contrário, a valoriza. E a valoriza nas suas condições de encontro com os outros, conosco, com o próprio Deus e com o mundo que nos cerca. Então, essas 4 relações que fundamentam o ser, ou seja, relação com Deus, relação conosco mesmo, relação com o próximo e com o mundo, essas relações fazem o humano. Nós somos humanos à medida que mantemos essas relações em harmonia. Qualquer tipo de ruptura nessas relações nos desumaniza. E é interessante pensar, a partir da obra do Pinóquio, pensar isso, porque a nossa vocação também é sermos gente. Nós não somos chamados para sermos bonecos de madeira. Nós não somos chamados para sermos insensíveis nas nossas relações com o próximo. Ao contrário, nós somos chamados a termos coração, a termos uma alma humana, um coração humano batendo dentro do peito. Isso significa que a gente tem que desenvolver uma proposta de espiritualidade que, como eu disse, valorize essas relações, valorize esses encontros. Ser humano é a nossa vocação. Aliás, essa é a proposta que surge lá no Gênesis, segundo o texto bíblico, quando afirma poeticamente que Deus cria homem e mulher, os seres humanos, à sua própria imagem. Ou seja, a ideia de que de Deus é que vem essa perspectiva de nós sermos gente, de nós sermos humanos. E por que é importante pensar isso? Porque às vezes nos é apresentada uma imagem de um ser humano, de alguém, de uma pessoa, que é irreal demais. Alguém que não sofre, alguém que é incapaz de chorar, alguém que é incapaz de sentir a dor alheia, alguém que está sempre de bom humor, alguém que sempre consegue conquistar coisas, alguém que sempre tem uma palavra de vitória, ou então uma perspectiva coach, na verdade, né, para vencer na vida. Eu garanto a vocês que a vida não é só esse tipo de acontecimento vitorioso. A vida também é repleta de momentos muito complicados. E a gente vai se humanizando na medida em que vai aprendendo a lidar com esses momentos. Uma lógica coach, né, como está em moda por aí, uma espiritualidade desse tipo, é uma proposta que ignora a nossa condição humana e que nos quer, na verdade, muito mais como máquinas que não sentem, que não sofrem, do que como gente. Não é esse o caminho da nossa espiritualidade.
que a gente possa desenvolver uma lógica que seja muito mais humana, porque é isso que nós somos chamados a ser. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. Quero lembrá-los que nesse próximo domingo, às 9h30 da noite, teremos aqui uma live no canal falando sobre A Última Batalha, o último livro das Crônicas de Nárnia. E nesse encontro nós temos aqui sorteio de livros para quem estiver participando ao vivo. Então, agende aí, por favor, essa data, esse horário, domingo, dia 20, às 9h30 da noite, esteja aqui no canal e vamos conversar um pouquinho sobre essa obra para concluir essa literatura fantástica que é As Crônicas de Nárnia. Ok? Então, pessoal, obrigado mais uma vez pela presença aqui. Um abraço e até a próxima.